Saudações a todos e a todas. Nesse momento eu decidi, depois de observar o que tem acontecido no cenário nacional nos últimos dias, e esse frenesi causado pela PL 2836 de 2023, que impacta e afeta diretamente a prática, né, da psicanálise, a formação do psicanalista no Brasil. Não podia deixar de me posicionar, uma vez que eu represento duas instituições que são atuantes na área da psicanálise há mais de 15 anos, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea e a Ordem Nacional de Psicanalistas. Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar em função do exposto, né, até para que os ouvintes alheios a essas duas instituições, que esse vídeo possa chegar a alcançar, entendam qual é a qualificação e qual é a habilitação de quem está falando sobre o tema, que, na verdade, muito se escuta, né, muito se escuta um monte de besteiras, eu tenho ouvido por aí, mas são ditas por pessoas que, de fato, não têm a competência e a qualidade e o conhecimento para poder abordar esses temas. Então, vejamos, tá? A minha formação, ela é originalmente na área de psicologia, eu sou psicólogo, graduado e licenciado em psicologia, sou inscrito no CRP do Rio de Janeiro, sobre o registro número 41228. Atualmente sou acadêmico do 7º semestre de medicina, também, além desses, tem alguns outros cursos que não caberiam colocar aí, então fiz um resumo. Uma pós-graduação na área de saúde mental e práticas terapêuticas, uma especialização em neuropsicologia pela Universidade Cândido Mendes, um título de especialista pelo CRP do Rio de Janeiro em neuropsicologia, tenho uma formação psicanalítica clássica, durou 5 anos, inclusive eu sou psicanalista há mais tempo do que eu sou psicólogo. Também trabalho como hipnoterapeuta, tenho uma formação na área de hipnose ericksoniana e terapias naturais pela Universidade de Castelo Branco. Integro algumas instituições, dentre elas a Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, a Sociedade de Hipnose Médica do Estado do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Saúde Mental, Abrange. Fui professor do curso de graduação em Psicologia da Faculdade de Ciências Médicas e Paramédicas Fluminense e atualmente exerço os cargos, as funções de diretor-presidente tanto da Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea quanto da Ordem Nacional de Psicanalistas. Bom, gente, essas duas instituições, elas existem há mais de 15 anos atuando no mercado, onde a Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea, ela tem o propósito de formar novos psicanalistas, seguindo o método e a tradição de transmissão de conhecimento que vem desde o surgimento da própria psicanálise, que é aquele que deveria ser, inclusive, o único método, a única maneira, a única forma de formar um psicanalista, mas a gente vê por aí que, na verdade, não é assim que a coisa tem funcionado no Brasil. Muitas instituições alheias a essa esfera do que é psicanálise se propõem a fornecer cursos de formação em psicanálise clínica e psicanálise pastoral e psicanálise eclesiástica e doutorado em psicanálise e que, na verdade, não tem profundidade, não tem qualidade e nem tem o mínimo de critérios para poder exercer essa atuação. Então, a psicanálise ela precisa seguir esse modelo de transmissão do qual foi proposto e praticado desde o seu fundador até os pós-freudianos, as 7 escolas tradicionais de psicanálise e o movimento psicanalítico como todo. Deixo também o meu site aí para caso alguém queira se aprofundar um pouco mais em conhecer a mim, o meu trabalho, a minha formação. Tem mais informações sobre mim, www.drdavidpeças.com. Bom, gente, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Eu tenho vários alunos de formação psicanalítica, que não são necessariamente nem médicos, nem psicólogos, que são, como Freud diria, psicanalistas leigos. Eu represento uma grande quantidade de profissionais psicanalistas, membros da Ordem Nacional dos Psicanalistas, que, inclusive, é a verdadeira representante da ocupação da profissão dos psicanalistas e da psicanálise no Brasil, porque ela não está aí para vender carteirinha, nem vender curso
e nem angariar membros com propostas que não são fidedignas, né? Então, nesse caso, a ordem está aí para representar a sociedade, para representar os psicanalistas, os seus membros, para proteger psicanalistas que nem membros da ordem são, para orientar entidades públicas e privadas sobre o que é psicanálise, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo ao longo de muitos e muitos anos. Bom, então, dito isso, essas pessoas, esses profissionais, têm se mostrado extremamente preocupados com relação à PL 2386 de 2023. Por quê? Porque, de certa forma, ela impacta diretamente na atuação dos psicanalistas que não tenham graduação prévia nem em medicina, nem em psicologia. E tem muita gente que deveria saber do que fala, né, porque se posiciona como representante de instituição, como presidente de associação, que, em tese, representa um grupo de psicanalistas que não faz a menor ideia do que está falando. Eu já ouvi gente dizer que era uma briga entre médicos e psicólogos, que não tinha nada a ver com a psicanálise. Já ouvi gente dizer que não afeta em nada os psicanalistas, porque psicanálise não é psicoterapia. Ora, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Um psicanalista que não sabe definir o que é psicoterapia e que não entende que a psicanálise é uma psicoterapia é um psicanalista medíocre. É um psicanalista mal formado. Não faz a menor ideia do que é psicoterapia. Bom, a proposta desse rápido vídeo, né, dessa rápida exposição, não é ser uma aula, tá? Não é ser um seminário, é realmente abordar 4 temas. O que é psicoterapia, se a psicanálise é ou não psicoterapia, como deve ser a formação adequada de um psicanalista e em que essa PL afeta os psicanalistas. A gente vai abordar somente esses 4 temas nessa apresentação de hoje, tá bom? Então, primeira definição. Eu vou usar o Aurélio, tá? O dicionário, na verdade, o Michaelis, que seria o dicionário. Meu pai dizia que era o pai dos burros, né? Então, qualquer um que tem alguma dúvida, tá aí o dicionário para te ajudar. Apresenta o dicionário fulano. Né? Então, para quem não usa, para quem não sabe o que é psicoterapia, tá aqui, ó. Psicoterapia, segundo o Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa, Michaelis, que é um dicionário muito respeitado, muito conhecido, ele vai dizer que é um conjunto de diferentes técnicas que visam o tratamento de doenças e problemas psíquicos, de ajustamentos comportamentais e ou problemas pressupostamente de natureza emocional. É uma terapia, né? Então, o que é psicoterapia? Tratamento de doença e problema psíquico, de ajustamento comportamental e ou problemas pressupostamente de natureza emocional. Então, quando um psicanalista trata de um trauma, quando um psicanalista trata de um bloqueio, quando um psicanalista trata de algo que está reprimido, né, que ele modifica padrões comportamentais a partir de uma nova descoberta, o que ele está fazendo se não é uma psicoterapia? É óbvio que, em função do exposto, não só a definição do que é psicoterapia, mas eu vou apresentar mais dados para que vocês possam validar o fato de que, sim, obviamente, sim, a psicanálise é uma psicoterapia. E esse profissional que não sabe disso, que formação ele teve? Né? Então, vejamos. Não sou eu que estou dizendo. Se vocês não estão contentes com a explicação do dicionário, eu vou apresentar uma outra obra interessante para vocês, a obra de Freud, que muita gente não leu. E eu me lembro, quando eu era acadêmico de medicina, olha, acadêmico de psicologia, há 20 anos atrás, eu tive um professor que era um expoente na área. Está vivo ainda, é psicólogo, ele é mestre em psicologia, doutor em psicologia, e na época em que eu estudei com ele, ele estava fazendo um pós-doutorado sanduíche, ou seja, metade aqui, metade fora do Brasil, também em psicologia existencial e humanista. Carlos Eduardo Medawa, Cadu Medawa, muito querido, e ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci.
Eu me lembro que eu era um jovem questionando a psicanálise, que era uma só disciplina dentro de um curso de 5 anos, era um só semestre, né, e ali era transmitido somente as coisas mais significativas, né, os principais conceitos da psicanálise, não forma nenhum psicanalista ali. E eu estava debatendo algum tema com ele e fora do ambiente da sala de aula, a gente estava nos corredores da faculdade conversando, e ele falou assim: David, eu me lembro como se fosse hoje, porque isso virou um desafio para mim. Ele falou assim: David, você está debatendo esse tema, você está questionando essa questão aí, mas você já leu a obra de Freud? E a obra de Freud tem 24 volumes. Eu falei para ele assim: não. Ele, então, você está fadado a ser um psicólogo medíocre. Você está fadado a ser um psicólogo medíocre. E não tem mais nada que me deixe tão frustrado do que ser considerado medíocre. Alguém que não sabe o que está falando, alguém que abre a boca para falar besteira, alguém desinformado, alguém que não tem a qualificação profissional para abordar algum tema. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu busco, eu vou, me aprofundo, eu vou, entendo, eu vou, aprendo, para depois eu poder falar. Então, sem sombra de dúvidas, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho convicção de que é coerente, de que é correto, tá? E agora imagina um psicanalista que nunca leu a obra inteira de Freud. Seria o semelhante a dizer que um pastor que nunca leu a Bíblia, um padre que nunca leu a Bíblia. É um absurdo. Ou seja, se um psicólogo seria medíocre porque não leu Freud inteiro, né? Que dirá um psicanalista? Então, se você é psicanalista e se você já leu a obra de Freud, você deve conhecer o volume 7 dessa obra. O volume 7 da obra de Freud, ele se chama Um Caso de Histeria, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos. Para quem não sabe, gente, eu vou explicar. A obra de Freud, ela não é 24 livros em que ele continua escrevendo a mesma coisa, termina um, continua no outro, termina um, que nem a Bíblia, não. Ou seja, não é uma coisa, né, de sequência, para entender um, não. O que acontece é que Freud escreveu vários artigos ao longo dos anos. E ele sintetizava esses artigos de um período X a um período Y dentro de um volume da obra, de um exemplar. E aí os que ele escreveu posteriores a isso, ele juntou com outros e criou um segundo livro, e um terceiro livro, e um quarto livro, e assim por diante. Tá? Então é um conjunto de vários artigos. E aí a gente vai ter o artigo, que é muito famoso, que todo psicanalista deveria ler, porque se você não entende a teoria da sexualidade humana, você não entendeu nada de psicanálise, porque a psicanálise se fundamenta na sexualidade humana, né? Sobretudo a psicanálise de abordagem freudiana. E aí a gente vai ter que entender libido, pulsão, repressão, castração, tudo isso tem a ver com sexualidade humana. Então vamos lá. Digamos que você tenha lido esse livro, e você então sabe que logo depois desse artigo, né, das teorias da sexualidade humana, vai ter um artigo interessante também ali sobre, falando sobre a psicoterapia. Né? E esse artigo que Freud fala, escreve sobre a psicoterapia, vai abordar por diversas vezes a psicanálise como uma psicoterapia. E nesse sentido, não é somente nesse artigo que ele fala coisas como, por exemplo, cura pela fala. Curar o quê, se não é uma psicoterapia? Se a psicanálise não é uma psicoterapia, não deveria existir o termo cura pela fala. Se a psicanálise não é uma terapia, Freud não deveria ter dito que é, porque ele então se equivocou. Porque se a gente lê esse livro, e eu não vou ler o artigo todo, obviamente, mas eu marquei aqui algumas partes interessantes para justificar o que eu estou tentando explicar para vocês. Então está aqui, ó. Ele vai dizer que há muitas espécies de psicoterapia e muitos meios de aplicá-la. Não menosprezo nenhuma delas e utilizaria todas em condições apropriadas. Se realmente me restringir a um único procedimento terapêutico, ao método de Brauer, né, o método que Brauer chamou catártico, e aí você teria que entender a primeira associação de Freud com Joseph Brauer, Freud quando utilizava hipnose,
Freud, quando abandonou a hipnose para poder utilizar o método catártico de Joseph Brauer, e o momento em que Freud começa a se distanciar de Brauer e começa a denominar o método catártico de cura pela fala, ou método analítico. Tá? Então, ele fala aqui, o método que Brauer chamou catártico, mas que eu prefiro chamar de analítico. Foram apenas motivos subjetivos que me decidiram a fazê-lo. Ele segue. Posso asseverar que o método analítico de quê? De psicoterapia. Ó, que legal. Posso asseverar que o método analítico de psicoterapia é mais penetrante, o que chega mais longe, aquele pelo qual se consegue transformação mais ampla do doente. Então, ele segue. No tocante a esse método catártico ou analítico de psicoterapia, permitam-me agora corrigir alguns erros e fornecer alguns esclarecimentos. Ele vai falando da psicoterapia psicanalítica, porque ele cita isso centenas de vezes na sua obra. Psicoterapia psicanalítica, método analítico de psicoterapia, cura pela fala, psicologia profunda. E se você não leu a obra, realmente você aí justifica dizer que a psicanálise não é uma psicoterapia. Porque se você é psicanalista, se você leu a obra, se você sabe o que é psicoterapia, então, meu querido, você deveria saber que a psicanálise é uma psicoterapia. Ponto importantíssimo, tá? Agora, não é a única psicoterapia. Existem muitas formas, como o próprio Freud falou, de psicoterapias. E aí a gente não vai ter somente aquelas que são abordagens psicológicas, como Gestalt terapia, como existencial humanista, como psicologia junguiana. Não, não só essas. Existem inúmeras psicoterapias que são milenares, que existem há milênios antes de haver, inclusive médico. Porque psicoterapia, volto aqui à definição, seria qualquer técnica que visa tratar doenças e problemas psíquicos. Algum desajuste de comportamento, ou aqueles que sejam de natureza emocional. Ou seja, gente, uma tristeza, uma angústia, um medo, uma depressão. Não é porque a gente colocou um nome científico recente e categorizou numa CID agora que essa enfermidade passou a existir agora, não. Ela existe na humanidade há milênios. Quem é que você acha que tratava antes de haver psicólogo? Os psicoterapeutas, os terapeutas, os xamãs, os líderes religiosos, né? Então, qualquer um que cuidava da angústia existencial, da alma humana, do sofrimento emocional, era um psicoterapeuta. Entendeu? Então, a psicanálise, ela vem depois. E olha que curioso o fato de que eu sou psicólogo, tá? Isso não me afeta em nada, a PL não me afeta em nada, mas afeta os meus alunos, que são excelentes profissionais, e eu tenho a convicção de garantir que a formação deles foi uma formação de excelência dada por uma sociedade psicanalítica, cumprindo todos os requisitos mínimos e que seriam exigências formais de uma formação. Toda formação deveria ter formação teórica, aprofundamento de estudos complementares, análise pessoal, supervisão clínica, formação continuada e por aí vai. Então, convido qualquer um a vir a conhecer a nossa Sociedade Brasileira de Psicanálise Contemporânea e entender o processo pelo qual passam todos os nossos alunos. Então, eu tenho, sim, alunos ali que são filósofos, que são enfermeiros, que são doutores em outras áreas, mestres em outras áreas, que são pedagogos, que são psicanalistas, que são excelentes profissionais. E olha que interessante o fato de que o Conselho de Psicologia queira garantir para somente psicólogos e médicos algo que já existe muito antes deles. Inclusive a própria psicanálise, inclusive a própria psicoterapia, porque a psicologia no começo era experimental. O primeiro psicólogo foi o Wundt, o cara ficava dando choque em rato e Skinner fazendo cinetezinho com cachorro. Para quê?
para avaliar estímulo e resposta. É uma ciência que estuda o comportamento humano, o comportamento animal. Não era inicialmente uma ferramenta psicoterápica. Tá? Então, ela vem, recebe o conhecimento de várias outras vertentes, existencial, humanista, psicanálise, Gestalt, que é formada por uma série de teóricos que não tem, muitas das vezes, nada a ver com psicologia e nem medicina, e agora ela vem dizer que só eles podem fazer psicoterapia. É um tanto quanto egocentrismo e um tanto quanto exagerado essa posição que essa PL adota, com apoio do Conselho de Psicologia e com apoio dos médicos, né, do Conselho de Medicina. Mas isso é papo para uma outra aula, tá? Então, considerando o fato de que isso é psicoterapia, que a psicoterapia é milenar, que existem várias vertentes de psicoterapia, não apenas aquelas que são praticadas por psicólogos, né? E também que a psicanálise é uma psicoterapia que precede, inclusive, a própria psicologia. Ou o próprio uso da psicologia passar a fazer uso dessas ferramentas psicoterápicas. Que eu volto a dizer, no começo era cinetezinho para os cachorros começar a salivar e demonstrar que um estímulo pode produzir uma resposta e dar choque em rato de laboratório para poder induzir ou retirar comportamentos. Ou seja, psicologia comportamental experimental, tá? Então, por favor, não venham agora dizer que vocês são detentores da psicoterapia, excluindo-se os psicanalistas que, de fato, têm total direito a continuarem exercendo as suas atividades, claro, evidentemente, cumprindo-se os critérios de uma boa formação. E eu estou completamente de acordo, e aí a gente entra no terceiro tema da nossa conversa de hoje, que seria exatamente esse. Eu fiz uma apresentação, me apresentei para vocês, depois a gente vinha fazendo uma definição de psicoterapia, consegui, acredito, explicar de uma vez por todas que a psicanálise é uma psicoterapia, sim, e sobretudo a clínica psicanalítica, né? Porque a psicanálise, em teoria, poderia ser aplicada em outras áreas além da clínica, mas na grande maioria das vezes, o que realmente acontece é que o psicanalista vai atuar na clínica, obviamente. Né? Então, a psicanálise sem a clínica, para mim, não faria o menor sentido. Mas então a psicanálise é uma psicoterapia. E a gente tem o problema da péssima formação. Por que isso aqui? Porque quem criou essa PL está se fundamentando nessa retórica de que a formação psicanalítica, a formação em psicoterapia cresceu muito, está sendo dada por instituições que não têm competência, um número crescente de profissionais desqualificados, e eles estão cobertos de razão. Estão cobertos de razão. Porque se você olhar para um lado e para o outro, o que você mais vai ver é psicanalista, é psicoterapeuta, que não faz a menor ideia do que está falando. Que não conseguiria explicar com clareza um fenômeno de recalcamento. Que não sabe o que é o complexo de Édipo. Que chega no consultório e ora com o seu paciente porque não sabe fazer uma intervenção clínica psicanalítica. Que chora com o seu paciente ou que, de certa forma, atuam para qualquer atuação para além da ética psicanalítica. Isso sem falar nos institutos que formam psicanalistas religiosos, né? Ou seja, cursos de psicanálise cristã, psicanálise eclesiástica, psicanálise pastoral, ou seja, associações que não existem, que são absurdas, que não deveriam existir. Né? Por quê? Não existe uma psicanálise que seja que leve a lente de qualquer outra ideologia, seja ela filosófica, ideológica, política ou religiosa. Porque se assim fosse, ia ter que ter uma psicanálise umbandista, uma psicanálise kardecista, uma psicanálise católica, e isso não existe. Tá? Então, de fato, a gente tem sim no Brasil uma miscelânea, uma vergonha no que se refere à formação psicanalítica, e sim um grande grupo de profissionais incompetentes e mal formados. Então, como deveria ser a formação exemplar de um psicanalista? Primeiro, tem que ser dada por uma sociedade psicanalítica. Uma sociedade psicanalítica é um grupo de psicanalistas qualificados
que se reúne para formar outros psicanalistas, para estudar psicanálise, para pesquisar sobre psicanálise, para promover a psicanálise. Então, nesse caso, fora de uma sociedade psicanalítica, não existe formação psicanalítica. Primeiro ponto. Segundo, a formação psicanalítica ela se fundamenta no tripé: teoria, análise e supervisão. Não adianta eu ler todos os livros, conhecer todas as teorias, se na hora da prática eu não vivenciei essa experiência. Eu não sei o que ela proporciona. Eu seria hipócrita em tentar tratar alguém sem ter tratado a mim próprio. Então, nesse caso, no momento em que você está se formando, você precisa passar e se submeter ao método da psicanálise como paciente. E não são 4 sessões. E não são 10 sessões. Porque isso aí não adianta de nada. Né? Existe uma carga horária mínima. Algumas sociedades pedem 300 horas de análise. Eu costumo dizer, na Ordem Nacional de Psicanalistas, que colocando o mínimo do mínimo, menos que 80 horas é impossível. 80 horas é o mínimo. Eu estou colocando critérios mínimos, né, de uma boa formação psicanalítica. 80 horas de análise, 80 horas de supervisão. Porque o propósito dessa formação é preparar esse psicanalista para os desafios da clínica. Como que esse camarada vai lá na frente atender alguém com uma demanda de abuso sexual infantil, de tentativa de suicídio, se ele não faz a menor ideia, se ele não teve o suporte, se ele não sabe como ajudar, porque ele não teve um orientador nos primeiros momentos da sua prática clínica para lhe conduzir, para lhe explicar como deve ser a clínica psicanalítica. Né? Então, não existe formação psicanalítica sem ser promovida por uma sociedade psicanalítica, sem ser fundamentada no método do tripé psicanalítico. Né? Não existe psicanálise vinculada a nenhuma outra vertente de pensamento ideológico, filosófico, político, nem religioso. Então, se você vê psicanálise pastoral, corre disso, porque isso não existe. Né? Isso não vai ter o menor respeito depois na sua formação se você apresentar um certificado desse. Mas é isso que está acontecendo. E é por isso, por cada vez mais a gente visualizar formações tão infames, né, que a gente vê uma PL dessa surgindo e colocando em xeque profissionais que, de fato, tenham a sua qualificação. Eu não estou contrário à PL, e, pelo contrário, eu acredito que, de fato, ela tem muita razão no que ela está falando. Eu só não acredito que essa seja a solução. O caminho de criar uma reserva de mercado que privilegie somente psicólogos e psiquiatras, excluindo-se os psicanalistas e os demais profissionais de saúde mental. Por quê? Porque existem algumas sociedades ou algumas instituições ou alguns cursos que formam sem qualidade, ou porque existam alguns profissionais desqualificados, não significa que todas as instituições formem profissionais sem critério, nem que todos os profissionais sejam desqualificados. O fato de não ter uma graduação na área de medicina ou de psicanálise não faz com que nenhum psicanalista seja desqualificado. Muito pelo contrário. Né? Se eu vou citar aqui a nossa defesa, porque a ordem se manifestou em relação a essa PL, e só para citar aqui rapidamente, né, tem tanto o manifesto que nós enviamos para os deputados, para os membros da Comissão de Saúde, também para o autor, para o relator e tudo mais, como também no nosso site da Ordem Nacional de Psicanalistas, vocês podem encontrar a nossa manifestação. E aqui a gente vai ver que inúmeros profissionais que, inclusive, hoje são estudados, reverenciados dentro das faculdades de psicologia, e inclusive estudado pelos médicos, porque a graduação em medicina também estuda uma carreira, né, uma cadeira lá de psicologia, e a gente acaba estudando psicanálise. E muitos dos quais esses psicanalistas nem eram nem médicos nem psicólogos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Quando a gente estuda psicanálise infantil ou psicologia infantil, por exemplo, tem 2 expoentes no mundo que são realmente respeitados dentro dessa abordagem do desenvolvimento infantil. Anna Freud, filha de Freud, que era pedagoga, e a
grande criadora da escola kleiniana, Melanie Klein. Eu gosto de Melanie Klein, aquela coisa lá do seio bom, do seio mal, é legal a teoria de Klein, né? Só que ela era formada em quê? Em que Melanie Klein era graduada? Em nada. Ela não tinha graduação. Ela até entrou na faculdade, trancou, não concluiu 2 faculdades. Ela não era graduada e nem por isso deixou de ser o maior expoente da psicologia infantil que a gente tem até hoje, estudada pelos psicólogos, estudada pelos médicos, e alguém vai dizer que ela não podia fazer psicoterapia. Hoje em dia, Melanie Klein não poderia fazer psicoterapia porque ela não é psicóloga e ela não é médica. Ora, pelo amor de Deus, né? Onde esse mundo vai parar? Não só Melanie Klein, Eric Erickson. Nossa, como esse cara é reverenciado na faculdade de psicologia. Eric Erickson, Melanie Klein, Theodor Hayek e tantos outros, Otto Henke, né, e tantos outros que não eram da área médica. Inclusive, o único amigo que Freud manteve por toda a vida, né, porque não teve rachas nem cisões, foi um pastor protestante, teólogo e pedagogo chamado Oscar Pfister. Foi o maior, a pessoa com que Freud mais trocou informações, trocou cartas, visitava a casa do outro. Freud pedia nas suas cartas para ele rever textos, pedia o que você achou, qual é a sua opinião. Era uma troca incrível de conhecimento. Inclusive, eu recomendo que vocês, psicanalistas, principalmente psicanalistas cristãos, né, leiam Cartas entre Freud e Pfister. É um livro muito bacana, que narra as cartas que foram trocadas entre esses 2 grandes nomes da psicanálise. Então, não é o fato de que você não é graduado em psicologia ou em medicina que você não está qualificado para promover um tratamento em saúde mental. Bom, então, dito isso, o caminho correto que eu vejo para a melhora da qualidade da oferta dos serviços de saúde mental no Brasil não é criar reserva de mercado, é regulamentar a formação. Porque no momento em que, para se tornar psicanalista, para se tornar psicoterapeuta, tenha critérios mais rígidos, a gente vai ter, sem dúvida, profissionais mais qualificados e a gente não vai ter escolas incompetentes formando profissionais desqualificados, que, na verdade, não têm competência para formar, de fato, profissionais que estão aí oferecendo e criando todo esse drama que a gente está vendo e submetendo psicanalistas de qualidade ao risco de deixarem de exercer as suas atividades. Então, vejamos por que essa PL, né, que inclusive é muito fácil de pesquisar, hoje em dia qualquer um tem internet, né, então é só acessar lá o Google, digitar a PL, né, PL 2386, de 2023, e vai aparecer. Olha que interessante, que as pessoas falam tanta besteira, né, sobre a PL, nem foram lá pesquisar. Está aqui, ó, site da Câmara. Abre o site da Câmara, abre a PL, lê a PL na íntegra, o texto na íntegra, vê por quais comissões passou, vê o que já foi feito, vê onde está. O interessante é que, recentemente, ela foi aprovada, aqui em 23/4, pela Comissão de Saúde. E aí, olha o parecer do relator, parecer favorável, né? Olha o parecer do relator, olha o que ele falou. O voto do relator. Nos últimos anos, aumentou expressivamente a procura por serviços voltados à saúde mental, acompanhada da proliferação de cursos livres e formações de curta duração que oferecem, de modo precário, a habilitação em psicoterapia e terapias comportamentais. Sem respaldo técnico ou ético, muitos indivíduos utilizam brechas legais para atuar como terapeutas ou psicoterapeutas, colocando em risco a segurança dos usuários. Dentro desse grupo aí estão os psicanalistas. Terapeutas e psicoterapeutas estão configurados os psicanalistas, porque já ficou claro que psicanálise é psicoterapia. Psicoterapia é um grupo de pessoas, é um termo amplo, genérico, que embarca vários profissionais que promovem
tratamento de desordens psicológicas, emocionais e comportamentais. Então, psicólogo é psicoterapeuta, psicanalista é psicoterapeuta, Gestalt, lá quem trabalha com Gestalt é psicoterapeuta, toda essa galera é psicoterapeuta. O guru indiano, que promove lá tratamento de trauma por meditação, yoga, e é psicoterapeuta, tudo isso é psicoterapeuta, tá? Só para ficar claro. Bom, então lá no final ele vai dizer exatamente isso aqui também. Olha que interessante, quando ele fala que só médicos e psicólogos poderiam exercer. Em conclusão, entendemos que é necessária a delimitação clara dos campos de atuação privativa de médicos e psicólogos, restrita às situações em que haja um sofrimento ou transtorno mental diagnosticado. Gente, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: o que um psicanalista trata? Neurose. E os lacanianos costumam tratar também psicose, né? Mas pegando aí os que não são lacanianos, vamos ficar dentro da neurose. O que é uma neurose, se não uma psicopatologia? Se eu estou tratando de uma neurose, o que é um transtorno obsessivo-compulsivo? Não é um transtorno neurótico? O que é uma ansiedade? Não é um transtorno neurótico? O que é uma depressão? Não é um transtorno neurótico? E se você trata disso no seu consultório como psicanalista, você não vai mais poder tratar. Por quê? Porque só quem vai poder tratar é médico e psicólogo. E se você tratar, aí essa PL garante que você vai ser ou multado ou até mesmo preso por exercício ilegal da profissão. E tem gente que está dizendo que isso não afeta em nada os psicanalistas. E tem gente que está dizendo que isso daí é briguinha entre médico e psicólogo. Entre médico e psicólogo, se estão as duas categorias juntas para garantir que somente eles possam exercer essa atividade. Então, por favor, se você é psicanalista, esteja atento, lute pelos seus direitos, se informe, se qualifique. Se você veio de uma formação desqualificada, busque qualificar-se, tá? Busque se profissionalizar para que você, de fato, possa exercer com competência, com ética, com qualidade o seu atendimento, para que lá na frente isso não volte a acontecer. Então, gente, eu quero encerrar aqui, para também não ficar muito longo esse vídeo, essa apresentação. Espero que eu tenha conseguido atingir esse objetivo, né, e explicar também que a Ordem Nacional de Psicanalistas é uma associação livre, mas que ela representa a classe e a profissão dos psicanalistas no Brasil, tanto membros quanto não membros. Ao longo de mais de 15 anos de atuação, já auxiliamos muitos profissionais que não eram nossos membros em situações nos quais estavam sendo processados, nos quais estavam sendo perseguidos, nos quais precisavam de orientações para abrir um consultório, para legalizar um trabalho, e que nem eram nossos membros. Por quê? Porque nós assumimos a responsabilidade não só de vender carteirinha, mas de representar, de fato, os interesses da psicanálise e dos psicanalistas no Brasil. Então, nós estamos, sim, lutando pelos direitos dos psicanalistas leigos de continuarem a exercer os seus trabalhos, desde que qualificados para tal, né, como terapeutas e psicoterapeutas. Bom, gente, e é isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido transmitir o conhecimento para dirimir essa quantidade absurda de erros grotescos e de fala sem sentido que a gente tem ouvido por aí, né? E lembrem-se, a Ordem Nacional dos Psicanalistas é a verdadeira representante da psicanálise no Brasil. Um forte abraço e uma excelente noite para todos. Que Deus abençoe.